Bom, pessoal, então já vimos lá um pequeno macete, né, um pequeno adiantamento ali, né, de como desenvolver rápido com Bootstrap, né? Se você não viu, volta o vídeo, vê. Lá eu mostro para vocês, falo, tá, pessoal, que lá parece assim, isso é um atalho, mas assim, isso é a realidade do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele tem que sempre otimizar o seu código, ele tem que sempre aproveitar o seu código. E muitas vezes, pessoal, como que aproveita código, né? Utilizando técnicas mais avançadas de desenvolvimento. Então, por exemplo, lá no back-end, a, a orientação a objetos vai te oferecer um rendimento legal, que você vai conseguir reaproveitar muito código sem ter que escrevê-lo de novo. Às vezes você vai ter que duplicar um arquivo, então se você tem uma tela que é similar ou igual àquela, não vai fazer outra, pessoal. Quando você está aprendendo, você tem que exercitar, estudar e fazer. Para você saber e memorizar como é que faz. Depois que você já entendeu aquilo ali, a realidade é que você muitas vezes vai duplicar o arquivo ou vai copiar Ctrl+C e Ctrl+V. Então, assim, isso é normal. Mas o ideal é que reproduzam um exemplo da aula, pare, digitem. Talvez você vai fazer algum teste para disputar em uma vaga de desenvolvedor, por exemplo, e você precisa de fazer aquele exemplo lá sem internet. Então, assim, não é uma recomendação minha você estudar, copiar e colando. Se você está trabalhando, aí é uma coisa, você trabalha copiando e colando. Agora, para estudo, para fixação, para memorização ali do seu conhecimento, faz na mão mesmo, faz na unha, faz na raça. Se possível, nem usa editor de texto que tem autocomplete. Você vai lá e desativa o autocomplete dele para você entender como é que você digita a coisa certa. Aí mostrando aqui, pessoal, não mostrei, né, o Bootstrap aqui sendo responsivo no próprio site, né, criando um menuzinho aqui e tal. É legalzinho ele. Mas vamos lá, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que vai servir como alicerce para algumas coisas, é os colors. O Bootstrap, ele te traz ali algumas cores pré-definidas, né? Então são basicamente essas 8 cores aqui, né? Um azul, vermelho, amarelo, cinza, mais ou menos transparente, né? Cor branca, cor verde e essa cor aqui, eu não sei se isso é verde, se é azul, mas ele traz algumas cores básicas aqui. Tem como você mexer na paleta de cores do Bootstrap, mas daqui eu confesso que é mais fácil você trabalhar lá pelo CSS mesmo na mão, tá? Não, não sei se compensa mexer por aqui não. Mas de forma geral, para você criar ali as interfaces, principalmente assim de alertas, de botões, de barras de navegação, isso daqui te supre, tá? Isso daqui resolve o seu problema. Aquele exemplo lá que eu mostrei da, da calculadora de notas, eu peguei essa primária aqui e adequei ao azul do site da informática. Mas dá para você também usar ela dependendo do seu tom de azul, né? E a primeira versão era até preto, esse próprio Dark aqui, sem tratamento nenhum. Mas por que eu estou falando isso? É porque nós vamos sempre utilizar um pouco dessas cores para tratar alguns elementos do Bootstrap. Então vamos lá, né? Exemplificar aqui. Estou com uma páginazinha aqui aberta do lado, tá, para interpretar, e temos aqui a nossa div lá container, né? Eu vou manter ela aqui, nós já estávamos usando ela desde o começo, talvez seja um pouco interessante utilizarmos. Então, se nós formos criar, por exemplo, um botão em HTML puro, ele é basicamente isso daqui, né? Type, um botão do tipo botão mesmo, né? Ele é basicamente um botão desse. Você vai falar, poxa, professor, que botão feio, né? E eu concordo. Ele não tem uma aparência legal e tal. Aí é nesse daí que eu discuto, né? Que o Bootstrap, alguém fala que é feio, mas também, calma lá, né? Temos que ser coisas. Então, o que, que nós podemos fazer? Utilizar uma classe lá do Bootstrap, que aí o cidadão foi lá e escreveu algumas classes, né? Então, para usar o botão, por exemplo, ele escreveu uma classe bottom, né? Aí ele nomeou ela para ficar mais fácil como btn. Então, btn, botão. E aí, pessoal, nós podemos ir trabalhando, né?
agora com o conceito de alguns outros tipos de botões. Então aqui, para fazer, por exemplo, o botão primário, que é aquela cor lá primária, só você utilizar de novo, né, a classe bottom traço primário, que é o botão que você quer naquela coloração. Então vejam só, pessoal, o quão já melhorou, né, a aparência deste componente aí visual. E aí, se você está bem ativo e prestando atenção, né? Isso daqui não são botões, tá, pessoal? Isso aqui são só uma tarja, é um background. Você já pensou assim, ah, beleza, então se eu quiser um botão vermelho, basta eu usar a mesma coisa e no lugar de primário, trocar por Danger? Se fosse assim, seria muito fácil, né, pessoal? Mas de fato é assim. Então, para você utilizar um outro botão, vou até copiar aqui para atalhar mesmo, mas você digite aí de novo para você praticar. Então, o bottom BTN segue o mesmo padrão, mas ao invés de primário, vamos utilizar o Danger, e aí vai ficar vermelho. Então agora nós temos um outro botão vermelho. E se, por exemplo, nós quisermos um botão agora amarelo, ele vai seguir o mesmo padrão, tá? Vamos digitar um aqui para praticar? Então vamos lá, né? Você vai digitar um bottom, né? Aqui você vai dar o tab também, né? Porque também não carece de fazer nesse nível, né? Vamos definir um tipo aqui do botão, né? Então ele também tem um type bottom. Dentro dele aqui o texto que vai aparecer, eu estou utilizando o texto exemplo, mas você pode colocar qualquer coisa. E o que é de importância é você saber utilizar a classe. Então você vai usar a classe btn de botão, né? E btn de novo, mas qual dos botões que eu vou utilizar agora? Vamos utilizar o success verdinho, né? Então está aí mais um exemplo desses botões. E você vai falar assim, poxa, professor, mas e aí? Não tem documentação disso, não? Tem. Eu não lembro aqui onde está. Eu acho que em componentes. Isso, em botões. Então, o que nós temos aqui? Todos os tipos de botões básicos, né? Você falar assim, ah, professor, você digitou tudo, sendo que estava aí, agora já que você está aí, me mostra, eu quero ver isso aí funcionar. Então, vamos colar aqui, né? Colar aqui todos esses tipos de botões aqui que está aqui, né? O primário, secundário, success, danger, warning, info, light e esse tipo ali que fica um link, né? Deixa eu salvar aqui e vamos atualizar aqui agora. Então aqui agora eu tenho basicamente todos os tipos dos botões lá, né? O primário, o secundário, o success, o danger, o warning, o info, o light, né? Aqui nesse background aqui cinza deu para ver aqui um pouco a diferença dele, o dark e o link, né? O link ele simula ali o que é um link mesmo. Então, para que você vai usar esses botões, pessoal? Para a mesma coisa que vocês utilizam lá no HTML normal. Às vezes você quer criar um link para outra página, às vezes você quer enviar um formulário, você quer limpar um formulário e assim vai. Tira esse bootstrap daqui para mostrar, pessoal, o quão feio fica, né, esses botões sem estilização nenhuma. Então por isso eu vou manter o bootstrap aqui e mostrar para vocês que fica um pouco melhor, né? Se tirar essa div aqui também, para não ficar esse fundo, temos uma visão mais real aqui da coisa, né? Mas aí não vai ficar centralizado. Então vamos deixar ela aqui que fica um pouquinho melhor visualização. Então, de início é isso. Mas aqui, o que é legal também é que desses tipos de botões aqui, vamos ver que abaixo aqui na documentação tem alguns outros botões, né? Temos os outlines, os outline buttons. O que são esses outlines buttons? Eles são os mesmos botões, né? Só que um pouquinho mais bonitinho. Então, se você já sabe utilizar o botão primário, o que você vai fazer? Você vai utilizar
a mesma estrutura, né? Então vamos criar aqui um bottom, vamos dar um nome aqui qualquer a ele, né? Vamos dar um nome de exemplo. Vamos ver aqui o que está acontecendo na página, né? Tá lá o botão exemplo, todo feio, né? E aí, nós vamos dar um type a ele aqui, que ele é um botão mesmo, tá? Isso daqui é mais uma boa prática do HTML mesmo. Salvar nada vai mudar. Mas aqui agora nós podemos utilizar a classe, né? Qual classe? btn. E aí vamos utilizar a btn de novo, mas agora vamos usar um outro grupo de classes btn, né? Os outline. E dos outline segue a mesma coisa lá das cores. Então aqui agora nós já temos o botão exemplo. Veja que legal, pessoal. Além dele ficar com o fundo transparente, deixa eu tirar essa cor aqui também, para nós enxergarmos nesse exemplo aqui a transparência do botão, né? Então aqui, olha, além dele ser transparente, ele já vem automaticamente com um hover. Então quando eu passo o mouse em cima dele, olha, ele fica azulzinho. Então você utilizar botões com Bootstrap, se você não utilizar mais nada ali do seu Bootstrap, você carrega o Bootstrap, você usar só os botões, ali você já ganhou demais com esses botões. E aí segue a mesma coisa, pessoal. O primário é azul, o secundário é cinza, o success é verde, o vermelho é danger, o warning é amarelo, esse info é essa cor aqui, que eu não sei que cor que é essa, mas para mim é azul. Qualquer coisa deixa aí no comentário. Fala assim, professor, isso não é azul não. O light aqui ele é quase nada, né? Mas ele tem um hover legal aqui. E o dark. Então vou colocar todos eles aqui só para nós vermos aqui o efeito dele, né? Como ele fica na visualização da página. Apesar de nós já termos ele aqui, vamos ver na nossa página. Então, olha, o primary todos eles têm um efeito de hover, tá? E aí eles vai e escurece a sua própria cor mesmo, tá? Do danger, do warning, do info, do light. O light ele meio que aparece, né? Mas dependendo ali do seu background ali, vamos ver como é que fica com um background cinza de novo. Vou colocar um cinza mais claro um pouquinho do que aquele. Aí ó, ele aparece lá mais ou menos, dá para ver um pouquinho dele. E vocês estão vendo aqui, né, que eu estou aumentando e diminuindo o zoom. O Bootstrap vai organizando eles aí. Se ele vê que não cabe mais aqui para o lado, ele vai colocando abaixo. E na medida que eles voltam a caber ao lado aqui, ele vem e coloca ao lado. Então assim, pessoal, o Bootstrap ele é muito legal, ele é muito interessante. Então eu falei que as aulas seriam curtas, né? Essa daqui acabou alongando um pouquinho também, mas já tem um norte aí, né? Já é o pequeno beabá aí do que acontece do funcionamento básico do Bootstrap. Então, até a próxima aula.